Talvez ninguém nunca tenha te falado isso, mas cabelo poroso não é sinônimo de cabelo impossível. O que faz ele ficar inchado, armado e sem definição depois que seca não é falta de sorte capilar, é falta de estratégia na sua finalização. E se você já tentou de tudo, mas mesmo assim o resultado desmancha depois que o cabelo seca, fica aqui comigo. Hoje eu vou te ensinar a finalizar o cabelo cacheado muito poroso do jeito certo, entendendo tudo que você precisa para parar de brigar com o seu cabelo e começar a trabalhar a favor dele. Oi, Lari por aqui. Depois de 10 anos de alisamento e agora amando meus cachos, vou te dizer uma coisa muito importante. Quando o cabelo parece difícil demais, ele provavelmente só está sendo mal compreendido. E se você tem o cabelo muito poroso que incha como se fosse uma bola de algodão, hoje eu vou te mostrar exatamente como ajustar a forma que você finaliza para mudar esse jogo. A gente vai começar entendendo como funciona o fio poroso. E depois eu te mostro o passo a passo estratégico da finalização para a gente domar essa fera. Porque antes de achar que o seu cabelo não tem solução, você precisa entender qual é o verdadeiro problema dele. E é exatamente isso que eu vou te explicar agora. Se você tem o cabelo muito poroso, me diz se isso acontece com você. Você finaliza e molhado ele ainda fica definido. Você dá uma olhada e pensa, agora foi! Mas aí ele seca e parece que alguém apertou um botão de modo farofa ativado. O cabelo perde a forma, o volume infla para todos os lados, o brilho desaparece e a definição evapora. Você sente que o produto sumiu. Parece que o cabelo sugou tudo como se não houvesse amanhã. E isso acaba gerando certas ideias na sua cabeça. Meu cabelo não segura a definição, meu cabelo é ruim, meu cabelo não tem jeito. Só que presta atenção nisso aqui porque é libertador. Cabelo poroso não é um cabelo problemático. Essa é apenas uma característica do fio. E você pode lidar com ela se você aprender o que fazer. Todo fio de cabelo é revestido por cutículas, que parecem escamas de peixe e serve para proteger a parte interna do fio. No cabelo poroso, essas cutículas são mais abertas. E é por isso que o cabelo absorve água e produto muito rápido. E perde tudo com a mesma rapidez. É como se fosse uma porta que tá frouxa e tudo passa com muita facilidade. É um cabelo que resseca muito fácil e perde definição por causa disso. E se você usar a mesma estratégia de finalização de um cabelo com porosidade normal, o resultado vai ser diferente. Mas não porque o seu cabelo é pior, é porque ele precisa de uma outra lógica. Quando o cabelo poroso não é selado do jeito certo, ele perde água rápido demais. Por isso que eu separei uma seleção de produtos que eu vou te mostrar daqui a pouco e que vão te ajudar demais a selar esse cabelo. Porque sem isso o fio fica desidratado por dentro. Fica mais leve do que deveria e aí começa um efeito dominó. A umidade do ambiente passa a ser maior do que a umidade dentro do fio de cabelo. E aí ele tenta equilibrar isso puxando essa água que tá no ar. Os fios incham de forma desorganizada, levantam e se arrepiam. E aquela definição que estava bem estruturada perde toda a sustentação. Por isso a selagem é tão importante e na finalização a gente faz isso com produtos de pH mais baixo e óleos com silicone. O pH mais baixo, ali entre 3 e 4, costumam fazer as cutículas se contraírem e elas ficam mais fechadinhas. E o óleo com silicone é o que consegue preencher os espaços que ainda ficaram abertos. É como se fosse um rejunte de piso. E isso acaba reduzindo essa troca exagerada com o ar do ambiente. E é isso que ajuda o seu fio a manter a forma que você construiu na finalização. Além de conseguir entregar aquele brilho que o seu cabelo nunca mais viu. Percebe como muda tudo quando você entende o mecanismo? Então segura essa informação e já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Porque agora eu vou te mostrar o tipo de produto que o cabelo poroso realmente precisa para parar de armar depois que seca. Porque aqui a gente resolve o problema entendendo ele de verdade.
E como já compreendemos que a presença do óleo num cabelo que sofre com porosidade alta é muito importante para dar uma forcinha nesse selamento de cutículas, já podemos concluir que a escolha de produtos mais densos e mais pesadinhos no óleo é um caminho lógico, né? E esse é exatamente o ponto. O cabelo poroso precisa de duas coisas muito importantes, que é reposição pesada de nutrientes e selagem. Sendo assim, vamos pensar rapidinho comigo aqui sobre o tratamento que vem antes da finalização. Porque, acredite ou não, isso vai mudar completamente o resultado que você vai ter quando terminar de secar o cabelo. A máscara de tratamento para você precisa ser constante e pesada de óleo. E uma excelente opção aqui é a Power Butter Mask da Soul Power. Ela já repõe tudo que o seu cabelo mais precisa e tem um pH baixinho, o que já ajuda no fechamento dessas cutículas, e você pode usar em todas as lavagens. Para quem gosta de aplicar as técnicas, ela é liberada para low e no poo. Além dessa máscara, um acidificante vai cair muito bem na sua rotina a cada 15 dias. No dia que for utilizar ele, aplica antes da máscara de tratamento, porque ele vai reduzir esse pH e ajudar a manter essas cutículas um pouco mais seladas. E isso vai fazer com que os ativos da máscara que vem depois consigam entrar e ficar retidos lá dentro. Duas excelentes opções de acidificante são a Super Máscara Acidificante da Haskell, que é liberada apenas para low poo, e a Densidade da Lola Cosmetics, que é liberada para low e no poo. Então, resumindo, em todas as lavagens, após a aplicação do shampoo, aplica sua máscara de tratamento, deixa agir de 10 a 15 minutos, enxágua e vai direto para sua finalização, que eu vou te mostrar como fazer já já. Mas, de 15 em 15 dias, você faz um pouquinho diferente. Depois do shampoo, aplica o acidificante. Deixa agir por 5 minutinhos e enxágua. Depois aplica sua máscara de tratamento, deixa agir de 10 a 15 minutos, enxágua novamente e segue para sua finalização, como de costume. Ah, Lari, mas e os produtos finalizadores? Eu quero mesmo é saber sobre eles. Os produtos finalizadores são realmente cruciais para fazer esse resultado dar certo e durar até o day after. E é aqui que a maioria de nós se atrapalha toda. A pessoa pega um creme que é mais levinho, com medo de pesar, e escolhe um gel fraco porque tem medo de ficar com aquele efeito durinho no cabelo. Só que o cabelo poroso precisa de estrutura e precisa desse efeito durinho, mas não se preocupa que eu vou te contar o que fazer para não ficar com o cabelo duro. Tá tudo dentro do esquema para você sair daqui hoje expert. E pode até parecer exagero, mas quem tem o cabelo muito poroso vai entender. E depois vai voltar para me contar se deu certo. O que eu vou fazer aqui com você é um sanduíche de técnica COG. E o que é a técnica COG? É apenas uma ordem de aplicação de produtos. Primeiro vem o creme, depois o óleo e por último a gelatina. Um de cada vez e em camadas. Mas nesse sanduíche que eu vou construir, a gente vai mexer um pouquinho na lógica dessa técnica. Isso para poder adaptar à necessidade que estamos tendo aqui. A gente hoje vai aplicar um pouco de óleo antes de começar a técnica COG, durante a técnica COG e no final com o cabelo seco, fechando esse sanduíche com camadas intercaladas de óleo. Se você construir as camadas com os produtos certos adaptados para o seu cabelo, vai dar muito bom para você que tem o cabelo poroso, independente do seu tipo de curvatura. E agora vamos aos produtos que eu vou usar hoje. De creme de pentear eu vou usar o finalizador Super Definição da Super Cacheada. Ele tem a base amanteigada e entrega muita estrutura e selamento para os fios. Ele é bastante encorpado, olha só, e ajuda bastante a dar essa sustentação inicial. É liberado para low e no poo e tem proteção térmica, o que é extremamente importante para poder secar esse cabelo com o secador, que é exatamente o que eu vou fazer aqui com você nesse vídeo. Para a etapa do óleo, que é a chave dessa técnica de hoje, eu vou usar o óleo extraordinário da Elseve. Porque ele é fino, então dá para construir camadas sem pesar o cabelo e tem silicone na fórmula, o que vai ajudar a trazer ainda mais brilho e selamento. É liberado apenas para low poo por causa do silicone na formulação e tem proteção térmica também. E para a etapa da gelatina, vou aplicar a geleia super modeladora da Super Cacheada, que é bem grossinha e cria uma película mais firme. E é essa película que vai segurar a definição depois que o cabelo secar. Ela também é liberada para low e no poo e tem proteção térmica. Eu lavei meu cabelo hoje mais cedo, desembaracei molhado ainda e deixei secar naturalmente,
sem finalizar e sem produto nenhum, para você ver o meu cabelo sem nada. Meu cabelo tem uma porosidade moderada, que eu controlo com tratamento constante. Faço em toda a lavagem do jeitinho que eu te ensinei aqui. Mas como eu faço coloração nos fios, ele tem um certo nível mais alto de danos, o que acaba elevando um pouco mais essa porosidade. E essa parte aqui do cocoruto é a parte mais porosa da minha cabeça. Mas ainda assim, o meu fio é fininho. Mas dá para perceber que é um fio que seca inchado, sem definição e com efeito de farofa. E se eu finalizar ele só com creme puro, ele não segura no day after. Pegando isso como base, analise o seu cabelo e perceba. Se o seu cabelo for mais grosso e mais poroso do que o meu, vai sem medo em produtos mais densos e ainda mais oleosos. Vou até citar algumas opções ainda mais intensas para você adaptar. De creme de pentear, por exemplo, você pode testar o Crespo Power da Apse, que é maravilhoso. Ou qualquer um da linha Plot Twist da Lola. Todos são bem pesadinhos, mas o roxo é o mais pesado de todos. De óleo, o infusão de óleos da Haskell ou o OX Nutri, ou até o blend de óleos amazônicos da Apse, são mais grossinhos e pesados do que esse aqui da Elseve e funcionam super bem. E na parte da gelatina, essa daqui que eu vou utilizar hoje é bem firme. Mas você pode conseguir um efeito excelente também com a ativadora de cachos da Soul Power ou a super definição da Salon Line, do pote verdinho. E se o seu cabelo for muito fininho, a Nutri Waves da Apse também pode funcionar super bem, porque o pH dela é mais baixo e vai ajudar nesse selamento de cutículas. Mas a fixação dela é mais leve do que as outras, então vai do seu gosto. Toma o meu cabelo aqui como base e nivela aí com o seu para escolher os seus produtos ideais. E não tenha medo de fazer testes até encontrar o seu ponto ideal, inclusive com a quantidade de cada produto que você vai aplicar. A cada lavagem é uma nova chance de modificar um pouquinho a sua rotina para ver o que acontece. Todos os produtos que eu já mencionei aqui estão com os links organizados aqui na descrição, no comentário fixado e também no YouTube Shopping. Assim, se você quiser testar algum deles, fica fácil de encontrar. E o próximo passo é aplicar tudo isso do jeito certo na prática, que é o crucial para que tudo funcione e o seu cabelo fique com aquele resultado que você tanto quer. Então vamos fazer isso juntas agora? Primeira coisa, cabelo poroso não pode finalizar nem seco e nem úmido. Ele precisa estar pingando de molhado, porque a água é a base da definição. E se você não preenche o seu fio, que é sedento com água, ele vai sugar os produtos como se fosse um aspirador de pó e vai ficar com um resultado muito estranho. E não vai definir de jeito nenhum. Então o ideal é sair do banho direto para a finalização, sem enxugar o cabelo. E se você puder finalizar no próprio box do banheiro, melhor ainda, que fica bem mais prático. E fique sempre com um borrifador por perto, porque cabelo poroso seca muito rápido, porque perde água com facilidade, lembra? Prontinho, e agora que esse cabelo tá pingando de água, vou repartir ele em 3. Isso vai me ajudar a aplicar os produtos da maneira mais uniforme possível. E se o seu cabelo for mais cheio do que o meu, pode dividir em mais partes. E eu separei desse jeito aqui, só essa coroa aqui do topo aqui em cima e essa parte aqui de baixo. Vou trazer um pedaço para cada lado. E vamos começar o sanduíche. Vou pegar um pump desse óleo e eu vou espalhar no comprimento e pontas da base do meu cabelo. E eu vou pegar mais um pump para o topo. Espalho bastante, principalmente nessa parte aqui do cocoruto, que é onde é mais porosa. Essa primeira aplicação já ajuda bastante a começar a fechar aqueles buraquinhos que ficam entre os espaços das cutículas. E agora vamos começar com a técnica COG.
Começando pelo creme. Vá aplicando aos poucos até sentir que o seu cabelo já está coberto por creme. Não precisa encharcar o cabelo, mas também não precisa ter medo do produto. Normalmente, cabelo muito poroso precisa realmente de mais creme. Vou dosar aqui de acordo com a necessidade do meu cabelo e você vai dosando daí também. Esse creme aqui é bem grosso, então eu gosto de esfregar bastante e às vezes dá até uma borrifadinha de água assim para ajudar a espalhar melhor. E aí ele aumenta de volume quando eu faço isso. Vou distribuindo bem em toda a parte aqui de baixo do cabelo. Aplica aqui, ó, pertinho da raiz, mas tenta não encostar no couro cabeludo para não entupir os poros, tá? E agora eu vou pegar mais uma quantidadezinha dessa pro lado de cá. E aqui pro topo também. E depois disso, vem o óleo de novo. E essa vai ser a camada de selagem intermediária. Ela reduz a perda de água, prende os ativos do creme lá no fio e melhora o desenho dos cachos, além de dar brilho e não deixar que o creme e o gel se interajam, formando falsa caspa. E agora sim, a geleia. A ideia é criar uma película fina ao redor dos fios. É essa película que vai segurar a definição quando o cabelo secar. Mas atenção, quantidade exagerada de gelatina pode deixar o fio com um toque áspero. Então não precisa de uma camada grossa aqui não. Um pumpzinho ou só um dedinho de gelatina já funciona. Se o seu cabelo for muito cheio, pode ir aplicando por mechinhas. Ou se o seu cabelo for pouquinho como o meu, pode ir aplicando assim por seções que já fica mais prático. Agora com o cabelo preparado, vamos para a fitagem. E para me ajudar, é claro que eu vou usar a fita Curls da Rica, porque ela é muito prática e me ajuda muito. E atenção para uma dica muito importante. Se você gosta de dar mais volume para o seu cabelo, sempre parta mechas mais fininhas e use a escova sempre de baixo para cima, levantando essa raiz. Mas se você gosta mais de definição com menos volume, pode utilizar mechas mais grossas e fazer essa fitagem sempre de baixo para cima, abaixando esse volume assim. Eu gosto de trazer mais volume para o meu cabelo, principalmente porque a minha raiz já é lisa. Então eu vou utilizar aqui as mechas finas e a fitagem de baixo para cima. Mas pode adaptar essa finalização do jeito que você preferir. E eu vou começar a fazer essa fitagem aqui pela parte de trás para não deixar nenhuma divisão no fundo. Para a fitagem eu vou trazer um espelhinho aqui para minha frente para me ajudar. Para a parte de trás, o que é que eu vou fazer? Para que essa parte do fundo aqui fique sem partição nenhuma, eu vou dividir em 3. Vou separar esse lado do cabelo e vou prender aqui em cima para não me atrapalhar. E vou separar o lado de cá também. E vai me sobrar esse miolo, que eu vou fazer a fitagem de baixo para cima com mechas finas. Então, eu vou começar separando uma mechinha aqui na nuca. E vou prender o restante aqui em cima. E na hora de fazer a fitagem, primeiro eu vou dar uma penteada para alinhar os fios e vou posicionar a escova aqui de baixo para cima, levantando a raiz e encaixando aqui nesses dentinhos da escova para formar as fitas. Um truque que eu gosto muito de fazer e que ajuda muito a manter as cutículas seladas e diminuir o frizz é encaixar o dedinho aqui na escova, porque pressionando assim, as fitas ficam mais achatadas e mais alinhadas. E eu vou seguir a fitagem continuando a partir as mechas de baixo para cima. E agora que a parte do fundo já está pronta, eu só vou seguir fazendo a mesma coisa por todo o cabelo. Outra coisa importante, quando você chegar na parte mais porosa da sua cabeça, que no meu caso é essa daqui do cocoruto, pegue mechas mais finas e se tiver começando a secar, molhe mais um pouco, porque isso faz muita diferença no resultado final. E alinhe bastante com a escova antes de puxar as fitas.
Agora eu vou virar um pouquinho assim e dar uma sacudida e amassar os meus cachos até em cima, porque a minha curvatura é mais aberta e se eu não fizer isso, o cabelo fica todo grudado na minha cabeça. Mas se o seu cacho for mais fechadinho e definir com muita facilidade, não precisa fazer isso. Quanto menos você mexer, menos você desalinha os seus fios. E agora eu quero trocar experiências aqui com você nos comentários. Qual é o seu melhor truque para lidar com a porosidade? Aplica muito creme? Usa bastante óleo? Ou ainda tá meio perdida, meio que sem saber o que fazer? E escreve aqui embaixo, porque quando a gente compartilha experiência, todo mundo evolui junto. Então comenta mesmo, porque eu leio tudo. Mas agora presta atenção na hora da secagem. Porque mesmo que você faça tudo certo na hora da aplicação dos produtos e da fitagem, se errar na hora de secar o cabelo, ele ainda pode ficar todo armado. E é exatamente aí que muita definição se perde. Então vem comigo que eu vou te mostrar como fazer. Agora presta atenção porque essa parte é decisiva. Você pode deixar o seu cabelo secando naturalmente que ele fica com ainda menos frizz, mas não mexe nesse cabelo até ele terminar de secar. Senão você acaba com tudo que a gente fez e ele ainda assim vai virar farofa. Mas se você escolher usar o secador, vou te mostrar como faz, olha só. Primeiro de tudo, precisa estar com proteção térmica no cabelo. Se apenas um dos seus produtos já tiver proteção térmica na fórmula, já é suficiente. Mas no caso de hoje, todos os produtos que eu apliquei nesse cabelo já tinham proteção térmica, então estamos bem garantida aqui. Temperatura morna e potência de vento no mínimo. O ar muito quente tende a expandir ainda mais as cutículas. E em cabelo poroso, vira frizz na certa. Eu gosto de secar o cabelo virado assim, de cabeça para baixo. E eu sempre começo com o difusor secando aqui pela nuca, sem encostar no cabelo mesmo. Eu normalmente gosto de começar pela parte de trás porque é onde mais demora para secar, porque fica escondidinha. Depois que essa parte aqui da nuca já começou a secar, eu vou encaixando por mechas de baixo para cima assim no difusor e deixo ele paradinho aqui por cerca de 20 a 30 segundos e vou trocando de mecha até perceber que o cabelo já tá ficando seco. Eu gosto de encaixar as mechas aqui no difusor de baixo para cima porque me ajuda a estimular ainda mais definição e volume durante a secagem. Se você não quiser ativar o volume, basta posicionar o secador ao redor dos fios sem encostar no cabelo. E se quiser ainda menos frizz, a touca difusora pode ser uma grande aliada. Eu sei que ficou parecendo um passo a passo complexo e cheio de etapas, mas no dia a dia isso não leva mais do que 15 a 20 minutos e vai fazer o seu cabelo poroso ficar mais brilhoso e definido por até uns 3 day afters. Você vai ver que lindo que esse cabelo vai ficar depois de seco já já. Então não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda esse vídeo a chegar em ainda mais cacheadas que ainda têm muita dificuldade de lidar com a porosidade delas na finalização. E compartilhe esse vídeo com aquela amiga que luta com o cabelo dela e nunca fica satisfeita. Ela vai amar receber esse passo a passo. Agora vou terminar de secar esse cabelo e volto num segundo para quebrar o durinho junto com você. Cabelo seco e pronto pra gente quebrar esse durinho. Essa cristalização é o indicador de que essa finalização vai durar bastante. E uma coisa que você vai notar é que se você deixar secar naturalmente, o efeito do durinho ele é mais intenso. Se você usar o secador com o bico difusor, esse efeito vai ser reduzido, porque o próprio secador já vai tirando um pouco desse efeito de durinho, já que ele vai encostando no cabelo o tempo todo. Mas pra gente fechar o sanduíche, vamos com a última aplicação do óleo. Vou pegar 2 pumps do óleo e espalhar bastante nas mãos, assim, aquecendo um pouquinho o produto. E eu vou começar essa aplicação jogando o meu cabelo todo para um lado e aplicando assim, ó, de forma espalmada e espalhando por todos os fios. E do outro lado, a mesma coisa. Vou jogar todo para cá e espalmar bem, trazendo bastante brilho para esse cabelo. Agora,
Para melhorar ainda mais, vou amassar de baixo para cima. Isso vai me ajudar a trazer mais volume, mais movimento para o cabelo. Se você quiser manter o seu cabelo quietinho, vai amassando pelo comprimento assim, que também funciona. Agora eu vou dar uma ativada no volume, porque depois de seco não precisa mais ter tanto medo de mexer no cabelo. Ele não vai desmanchar assim tão fácil. E olha só como ficou o resultado dessa finalização. Brilho? Temos e muito. E efeito de farofa? Não temos não, senhora. Porque se você lembrar do farofado que estava no começo desse vídeo, não tem comparação. E claro que cada cabelo é único e vai apresentar um resultado diferente, mesmo que você faça tudo igualzinho. Então testa aí na sua casa e compara com o resultado que você já costuma ver no seu próprio cabelo. E não esquece de voltar aqui para me contar se deu certo para você. Até porque eu quero que você fique feliz com o resultado do seu cabelo por mais de um dia. É para isso que esse passo a passo todo serve. Até porque, deixa eu te contar um segredo. Não adianta finalizar o seu cabelo perfeito se você não souber o que fazer na hora de dormir. Mas eu vou te mostrar exatamente o que fazer na hora de deitar para manter essa finalização intacta e acordar com o cabelo pronto para sair. E eu te mostro tudo nesse vídeo aqui. É só clicar para continuar maratonando esse canal. E não esquece de olhar na descrição, no comentário fixado e também no YouTube Shopping, que tem vários links úteis organizados para você. Um beijo no seu coração e até já!